Continuamos o cenário político de hoje. Estamos conversando com a governadora Fátima Bezerra. E como nós temos ainda 15 minutos de conversa com a gestora estadual, a gente já vai direto para a entrevista. No bloco anterior estávamos falando sobre a abertura de leitos e os leitos da Liga, que foram anunciados. Qual é a previsão, governadora? Exatamente. Boa pergunta, Carol, porque, volto a dizer, esse contrato com a Liga, inclusive, está sendo bancado exclusivamente pelo governo do Estado. São 12 leitos. A Liga já entregou 5 e aqui eu quero não só agradecer a Liga pelo empenho, mas fazer aqui um apelo para que a Liga possa, o mais urgente, instalar os outros 7 leitos de UTI. Nós precisamos, a taxa de ocupação de leitos aí na região oeste está em torno exatamente de 100%. Então, o que eu quero aqui, portanto, colocar, repito, é todo o esforço que o governo fez, montando essa rede de leitos SUS em todo o estado, portanto, não adotando o modelo de hospital de campanha, o que foi um grande acerto, porque ao investir no SUS, isso significa legados que ficarão. Como está aí os leitos de UTI no Tarcísio Maia, para o povo de Mossoró, os leitos de UTI lá no Hospital de Pau dos Ferros, lá em Apudi, a UTI de Açu, que nós abrimos depois de 21 anos, e ela veio exatamente para ficar. Veja, o ano passado, a nossa equipe de saúde teve uma visão de planejamento quando chegou para a governadora e disse da necessidade que era a gente fazer um grande investimento na rede de canalização de gases dos nossos hospitais. E bendita a hora que eles tiveram essa visão de planejamento, porque o investimento que a gente fez o ano passado na rede de gases dos nossos hospitais foi fundamental para que o Rio Grande do Norte pudesse atravessar esse momento tão difícil, onde nós tivemos que acudir a alguns municípios do ponto de vista da assistência à questão do oxigênio, os municípios que trabalham exatamente com cilindros. Então, o que eu quero aqui chamar a atenção da população é o seguinte, aqui veja bem, nós temos feito o nosso papel, abrindo leitos, repito, são 855 leitos, a maior quantidade de leitos já instalados até hoje em toda a história do SUS no Rio Grande do Norte. Agora, não adianta se iludir. Não tem leito de UTI que dê conta dessa pandemia se a gente não tiver consciência das medidas preventivas que nós temos que adotar cada vez mais, com todo o rigor, que é a obrigatoriedade do uso da máscara, que é a higienização das mãos, o álcool gel, que é o distanciamento social. Até porque, vocês sabem, a crise que o Brasil passa do ponto de vista da questão da montagem desses leitos de UTI. Rapidamente, faz 30 dias, Vonúvio e Carol, que eu solicito ao Ministério da Saúde o envio de equipamentos como monitor, ventilador, bomba de infusão, a questão dos medicamentos, a questão do oxigênio, e simplesmente até o presente momento, o que chegou aqui foram 15 ventiladores, que inclusive veio até incompleto, porque faltou o acessório, que são as mangueiras. No tocante, por exemplo, à questão do oxigênio, nós solicitamos 450 cilindros, o Ministério só enviou até o presente momento 160. Os concentradores de oxigênio, eu tive que ir em busca do governador do Amazonas, o Wilson Lima, que num gesto de gratidão por toda a solidariedade que o Rio Grande do Norte teve quando da crise no Amazonas, enviou 70 concentradores, que veio via o Ministério da Saúde. Ainda ontem eu conversei com o ministro Marcelo Queiroga. Mas qual é o problema que o ministro está colocando? É a crise, é que está faltando esses insumos no plano nacional. Então, é preciso a gente entender que enquanto a cobertura vacinal não avança, não acelera, nós vamos ter que cada vez mais ficar muito atentos para o cumprimento das medidas de isolamento que se fazem necessárias ainda
E aqui meu apelo, pelo amor de Deus, para que não relaxem com o uso da máscara. Meu apelo para que não descuide das medidas de distanciamento social, porque a pandemia não foi embora, muito pelo contrário, ela continua aí matando, ceifando vidas, e a gente precisa cada vez mais redobrar os nossos esforços. Governadora, além da gestão estadual sobre a pandemia, tem também as questões fiscais, financeiras do governo do estado. Gostaria de saber sobre o pagamento dos atrasados que ainda persistem na administração estadual. Esta é a dúvida do nosso telespectador, João Paulo Marques. Objetivamente, Vonúvio, em que pese toda a crise que a gente vem enfrentando nesse contexto de pandemia, inclusive, né, com as medidas restritivas que nós fomos obrigados a tomar por conta do colapso no sistema de saúde, que não é um problema só do Rio Grande do Norte, é no país inteiro. Isso traz retração do ponto de vista da atividade econômica e, consequentemente, isso tem impacto do ponto de vista da arrecadação tributária, mas, não obstante tudo isso, quero aqui dizer aos servidores públicos do Rio Grande do Norte, aos meus colegas servidores, que agora em maio nós vamos dar continuidade ao pagamento da terceira folha, que é dezembro de 2018. É bom lembrar que quando eu assumi em 2019, o Rio Grande do Norte estava mergulhado na maior crise fiscal, financeira, orçamentária da sua história, servidor não tinha calendário de pagamento fazia 3 anos, e se viu o Estado ainda com 4 folhas em atraso. De lá para cá, graças a Deus, né, nós tiramos o Estado da UTI, tanto é que nunca atrasei salário dentro da nossa gestão. Desde que assumi, o servidor sabe o dia que vai receber o seu salário, que é um direito sagrado dele. E ainda estou pagando a conta que a gestão anterior deixou. Então, em maio, nós vamos dar continuidade à quitação do 13º de 2018. Final de abril agora, o governo se reunirá com o Fórum Estadual dos Servidores, bem como com o Fórum das Entidades da Segurança Pública, para que a gente possa definir qual vai ser o montante que nós teremos do ponto de vista financeiro para dar continuidade à folha de 2018. Eu digo dar continuidade porque em fevereiro desse ano, com os recursos que nós arrecadamos do Super Refis, 90 milhões de reais, o trabalho extraordinário que os auditores fiscais do nosso estado fizeram, e aquele dinheiro arrecadado do Refis tinha endereço. Eu tinha dito que ia ser todo destinado para ir quitando o atrasado dos servidores herdado da gestão anterior, e assim fizemos. Naquela ocasião, pagamos a quem ganhava até R$ 3.500, o que correspondeu a 48% dos servidores públicos do nosso estado. E agora, né, nós estamos aguardando, até o final de abril, para vermos qual a disponibilidade financeira do governo para a gente definir definir a continuidade, repito, do pagamento do 13º salário de 2018. Nós temos aqui muitas perguntas, já vai ser impossível a gente fazer dentro do tempo que nós temos, mas vamos adiantar aqui. Eu vou juntar perguntas do Alain e do Frank, que estão aqui questionando a governadora. Seguinte, o Alain do Boa Vista, ele pergunta sobre o dinheiro dos respiradores. Já faz 1 ano, e ele diz, já faz 1 ano e a senhora é responsável por esse dinheiro. E aí ele pergunta também, e é alvo do MPF de uma representação na compra de sacos hospitalares no valor de 1,3 milhão. Tudo isso é uma fake no colo da senhora que colocaram? E aí o Frank pergunta, cadê os horrores de dinheiro que o governo federal mandou para o estado do Rio Grande do Norte? Olha, com todo respeito, eu sugeriria a esse rapaz que ele, ao invés de ficar produzindo fake news, essas fake news, calúnias, mentiras, ele pudesse dedicar parte do tempo dele, tá entendendo, a ajudar o governo no enfrentamento à pandemia, salvando vidas.
Porque tudo que está sendo colocado aí, está entendendo, não passa de mentira, de calúnias, são as chamadas fake news. Por exemplo, essa questão da representação no Ministério Público Federal. Isso não existe de maneira nenhuma. Na verdade, o que chegou até lá foi uma denúncia, né, de um cidadão aí que até hoje não foi revelado qual é o nome dessa pessoa. Portanto, por parte do Ministério Público Federal, não existe nenhuma ação, nenhuma de investigação do governo da professora Fátima Bezerra. E sabe por que não existe? Porque isso é um governo sério, é um governo probo, é um governo honesto, é um governo que tem mãos limpas, é uma governadora que tem uma história de reputação e de seriedade, que tem uma equipe que trabalha movida por idealismo, por espírito público. Então, vamos deixar dessa questão de fake news. Isso é muito feio. Isso depõe contra a democracia. Aliás, eu quero aproveitar aqui esse momento, inclusive, né, para dizer ao povo de Mossoró do quanto a governadora e o governo têm sido vítima diariamente do esgoto, do subterrâneo, daqueles que covardemente se escondem através das fake news, das mentiras, das calúnias, para tentar destratar um governo que o povo do Rio Grande do Norte sabe da sua honradez e da sua seriedade. Os respiradores, eu já falei aqui N vezes e vou falar quantas vezes. Nós fizemos aquela compra dos respiradores o ano passado dentro de um quadro de emergência sanitária. A gente precisava montar leitos de UTI. E fizemos, portanto, aquela compra movidos pela boa-fé. Ou você não faria, Carol, a mesma coisa no meu lugar? Tanto é verdade que agimos diante do contexto de emergência sanitária, que vou aqui mais uma vez colocar o Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas do nosso Estado. Simplesmente fez todo o processo de fiscalização daquele contrato e, ao final, isentou o governo do Estado, dizendo que não houve má-fé por parte do secretário de Saúde naquela época, porque ele agiu de boa-fé, levando em consideração a emergência sanitária no país e a necessidade, portanto, de adquirir esses equipamentos. No mais, as ações judiciais estão em curso e nós continuamos aqui firmes para que esses recursos sejam devolvidos, para que a empresa que deu o calote, que não aconteceu só aqui no Rio Grande do Norte, nem no Nordeste, mas pelo país afora e até pelo mundo afora. Então, as ações judiciais continuam exatamente em curso para recuperar esses recursos, mas do ponto de vista da contratualização que o governo fez, ela foi totalmente amparada pela legislação vigente e levando em consideração, portanto, o quadro de emergência sanitária que nós temos exatamente vivenciado. Mas, mais uma vez, eu quero aqui fazer esse apelo, né, gente? Tanto ódio, sabe? As pessoas ficam, desde as primeiras horas da manhã, reproduzindo notícias falsas, mentiras, calúnias, fake news. Isso é muito feio. E mais feio ainda são aqueles que não têm coragem de mostrar a cara e ficam de forma covarde se escondendo através dessas fake news. Mas nós respondemos tudo isso primeiro com trabalho. Trabalho feito com decência, com honestidade, com espírito público, para atender às demandas do povo do Rio Grande do Norte e, nesse momento, sempre voltado para cuidar da saúde e para salvar vidas do Rio Grande do Norte. E também no campo da justiça. Aqueles que merecem, que fazem esse tipo de denúncia, né, sem nenhuma comprovação, absolutamente nenhuma mesmo, esses vão responder na justiça. Governadora Fátima Bezerra, agradecemos muito a participação no cenário político desta sexta-feira. Eu que agradeço e deixo aqui a nossa mensagem de fé, de esperança, lutando
para que venha mais e mais vacinas, cobrando do governo federal. O governo federal falhou muito na questão do Plano Nacional de Vacinação, no que diz respeito à aquisição de mais vacinas, por isso que os governadores continuam empenhados para que venha mais vacinas, para que a gente possa ampliar o processo de imunização aí em Mossoró, na região oeste e em todo o Rio Grande do Norte. Governadora, seja sempre bem-vinda aqui ao nosso cenário político. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Até segunda. Muito obrigada a todo mundo pela audiência, todo mundo também que participou, Chu Souza, Cleberton, Rose, José Maria, Zé Roberto, Alexandre. Muito obrigada, gente. Um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente se encontra. Até lá.